Eu não sei se eu vou falar sobre alguma coisa que tem a ver com o que vocês vão fazer nos próximos 2 dias. Quando me falaram que o tema era design, habitat e cultura, eu fiquei na dúvida, né? Eu não sou especialista nessa área, né? Eu sou historiador da arte, como muitos de vocês devem saber. E eu resolvi falar sobre uma coisa que está me interessando, está me comovendo há algum tempo, que é essa questão de como nós percebemos o espaço urbano que nos cerca. Meu amigo que falou antes de mim, eu não sei o seu nome, desculpa, falou sobre a questão do design formar o pensamento das pessoas. E é um pouco sobre isso que eu estou querendo falar aqui hoje. Nós temos uma imobilidade do pensamento perante a cidade, perante o espaço que nos cerca. Estamos preocupados muito com móveis e imóveis, mas não estamos preocupados com mobilizar a forma que a gente pensa o espaço. E é sobre isso que eu quero falar. Pode passar o primeiro quadro. Essa questão do mundo codificado. Estou fazendo aqui uma pequena propaganda de um livro que está à venda lá fora, um livro do William Flusser, chamado Mundo Codificado. Esse mundo codificado que nos cerca é um mundo de muitas informações. Nós estamos cercados de informações o tempo todo. E é um pouco sobre isso que eu quero tentar introduzir uma linha de pensamento para vocês seguirem. Não é tanto uma solução, eu não tenho respostas para dar aqui hoje. Eu quero mais estimular questionamentos. Eu quero que vocês pensem... Eu estou aqui meio para confundir mais do que para esclarecer. Essa ideia, vocês devem conhecer a história do prefeito Gilberto Kassab, lá em São Paulo, que fez a Cidade Limpa, né? Cidade Limpa é um negócio que foi muito bem recebido pela população de São Paulo. Durante algum tempo aumentou a popularidade do prefeito, ganhou muitos votos. E a Cidade Limpa é uma iniciativa que tem muitos aspectos que eu recomendo. Ao mesmo tempo, Cidade Limpa é uma coisa que me preocupa bastante. As pessoas estão limpando, é uma espécie de limpeza daquilo que é visto como impuro, aquilo que é visto como incerto no espaço que nos cerca. E essas incertezas, essas impurezas são interessantes. A gente precisa saber integrar elas, não jogar fora o bebê com a água de banho, como dizem os ingleses. Esse mundo codificado que nos cerca, quando a gente olha para uma paisagem como essa de Tóquio, a gente imediatamente acha ela muito contemporânea, muito atual. Pode passar. Mas esse mundo codificado, ele não é só essa paisagem glamurosa de uma foto de um centro de Tóquio. Nós circulamos o tempo todo em meio a textos e imagens. Os textos e imagens estão à nossa volta continuamente. Vocês agora estão olhando para uma tela. Nessa tela tem texto e imagem. No bolso de vocês tem telas com textos e imagens. Todos os lugares estamos cercados continuamente por interfaces gráficas, visuais, interfaces que precisam ser decodificadas. As paisagens, como essa aqui é a Estrada de Ferro Central do Brasil, as paisagens estão continuamente nos cercando de informações, nos colocando em meio, eu diria, imersos na tela, imersos no espaço textual, visual. E, ao mesmo tempo, o espaço textual, visual é uma paisagem também. Então, temos um espelho do nosso mundo dentro dessas telas. Nós estamos olhando para a tela está nos olhando, nós estamos dentro da tela. É uma galeria de espelhos. Isso é uma situação bastante nova dentro da história do mundo, né? O mundo era um mundo de poucas imagens. Pensamos assim, 100 anos atrás. O mundo era um mundo onde tinha não só poucas imagens e poucas telas, mas pouco texto na paisagem. Isso aqui é uma foto do Rio de Janeiro no início do século XX. A gente vê aqui uma informação textual como fábrica de sacos de papel. Ela tem uma presença estranha na paisagem. Embora hoje em dia, com tanta informação textual na paisagem, ninguém vê mais, ninguém enxerga mais a informação textual. Numa foto como essa, é impossível não enxergar a informação textual. Essa mudança é muito rápida na história do mundo. Ela foi acontecendo gradativamente.
é interessante perceber nessa foto de 1920, tirado em São Paulo, já tem muito mais informação textual. É impressionante que de 1900 para 1920, quem for investigar isso, quem tiver interesse por história e for investigar em arquivos, nesse brevíssimo período de 1900 a 1920, deu um salto imenso nessa questão de texto e imagem na paisagem. Se você pega qualquer foto de 1900, praticamente não existem cartazes, informações textuais visuais. E se você pega qualquer foto de 1920, já começa a existir bastante. Isso não passou despercebido na época. Se você pega os artistas plásticos dessa época, aqui temos um quadro muito famoso do Georg Gross, A Cidade Grande. No quadro de Gross você já vê a ideia do movimento, da pressa, da confusão de informações, e o Gross insere tipicamente texto na paisagem, põe textos publicitários, inclusive, textos de reconhecimento de local, passam a ser marcadores dentro da paisagem. Quando a gente olha para uma imagem como essa, talvez surpreenda saber que em São Paulo, em 1920, a rua direita era assim, né? Hoje em dia ela não é mais assim, por isso que eu me refiro a essa questão de cidade limpa ser uma iniciativa muito preocupante. Segundo a Cidade Limpa, nada disso pode existir mais. Isso tudo que, ao meu ver, é um patrimônio gráfico, visual de São Paulo e do Brasil, foi apagado indiscriminadamente por questões de tamanho e relação com o espaço urbano, sem nenhuma consideração de se isso teria um valor cultural, se isso teria um valor de memória. Essa imagem é uma imagem extraordinária porque ela nos mostra, já nessa época, como a cidade se tornava um espaço artificial. Um espaço, a gente fala em luz artificial, o artifício é a questão essencial da cidade. A cidade, ela não é um produto da natureza, ela é um produto da convivência, da construção do projeto de interfaces. Outro exemplo de como essa mudança foi percebida, Fernand Léger, um quadro que recentemente começou a ganhar destaque dentro do mundo da história da arte, A Cidade de 1919. Justamente o Léger introduz também a sinalização, o texto, a ideia de um espaço que você vê tanto em Gross quanto em Léger, é um espaço desconcertante. As pessoas nesse momento percebiam a cidade como caótica, e ao mesmo tempo que caótica, excitante. Nós ainda temos essa percepção da cidade como caos. É curioso isso, porque as cidades não são caóticas, as cidades são incrivelmente organizadas. Se elas fossem caóticas, em um dia, sem serviços de esgoto, eletricidade, gás, ônibus, metrô, transportes, ambulância, hospital, em um dia sem isso, a cidade se tornaria sim um caos. O incrível é que elas não se tornem caos com maior frequência. Essa ideia da cidade como um caos e da interferência do texto e da imagem como marcadores da paisagem, isso aqui é um quadro muito famoso do Fougeron de 53, que é uma crítica explícita, que chama de civilização atlântica, é uma crítica explícita ao modelo de desenvolvimento urbano e econômico que nós criamos no século XX, mas mesmo nesta crítica você percebe claramente essa noção de desordem, de caos, dessa paisagem codificada como uma paisagem problemática, uma paisagem antinatural. Eu quero colocar em questão essa visão do artificial como antinatural. O artificial vem sendo naturalizado, e isso é importante na nossa percepção. As raízes desse processo são bem antigas, muito mais antigas do que a gente pensa. Essa é uma foto também que eu acho fascinante, a Travessa do Comércio em São Paulo, com um edifício em construção, e você vê que nos tapumes da obra já estão colocados cartazes lambe-lambe. Isso é uma foto bastante incomum, não temos muita documentação do uso de lambe-lambe no espaço urbano brasileiro antes da Segunda Guerra Mundial.
mas está evidenciado aí, quem for ver essa foto de perto, você consegue ler as propagandas, os cartazes lambe-lambe maravilhosos de viagens para águas de Lambari, anunciando um jogo de futebol, uma partida de futebol entre brasileiros e uruguaios, propagandas de café. Temos uma riqueza de informação aí que é muito interessante de pensar como isso existia dentro do espaço urbano. Se a gente pensa naquele espaço urbano imediatamente anterior, em que não havia informação, texto e imagem, as pessoas estão transitando no espaço urbano sem ter essa informação, e aqui essa informação ela pressupõe que tem transeuntes, ela pressupõe que pessoas vão passar aí, olhar para essas informações e extrair delas a possibilidade de ir à partida do futebol, de comprar o café, de viajar até Lambari. Tudo isso pressupõe uma nova visão de mundo, uma nova mobilidade das pessoas. Antes as pessoas não tinham mobilidade, não tinham necessariamente o mesmo poder de consumo, não interessava fazer propaganda para elas e postar isso em cartazes se elas não tinham a possibilidade de usufruir do produto ou do serviço que está sendo anunciado. Quando os cartazes começam a aparecer nas ruas, nas grandes metrópoles do mundo, é o momento em que a metrópole é capaz de consumir esses cartazes. Em Paris isso aconteceu na década de 1850, em Nova York na década de 1870, se não me engano. Aqui no Brasil, os vestígios mais antigos que nós temos fotográficos desse tipo são do início do século XX, justamente um momento quando as metrópoles brasileiras estão chegando a um tamanho e a uma segmentação onde o mercado consumidor começa a se interessar por isso. Porém, o processo é ainda mais antigo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem essa imagem. Isso é uma imagem de 1840, de um artista brasileiro chamado Rafael Mendes de Carvalho, em que ele mostra uma figura, isso é de um álbum de tipos urbanos, e esse aqui é o Casa Linda. O Casa Linda é típico humor português carioca. O Casa Linda é aquela pessoa que, segundo a visão do prefeito Kassab, emporcalha as coisas pregando lambe-lambe, né? Então temos aqui o homem carregando rolos de cartazes debaixo do braço, e atrás dele, na parede, os cartazes já estão pregados. Quer dizer, esse tipo de informação visual urbana, ela tem uma pré-história muito antiga, né? Poucas pessoas, quando eu falo para as pessoas, não, já se colava cartazes de lambe-lambe no Rio de Janeiro em 1840, as pessoas se surpreendem. Talvez vocês se surpreendam de saber que temos cartazes ainda mais antigos. O cartaz mais antigo que eu já localizei na Biblioteca Nacional Brasileiro é de 1825, né? Um cartaz tipográfico caracteristicamente da estrutura do século XIX, anunciando uma demonstração de magnetismo num teatro, os entretenimentos populares do século XIX, quando não tinha cinema nem televisão. Pode passar. Bom, por que tudo isso é importante? Por que tudo isso é relevante? Eu diria que temos que primeiramente pensar sobre o espaço urbano que nos cerca, no sentido de como ele foi construído, como ele é constituído. No mundo moderno, tudo é ligado com tudo. Temos aqui nessa fotografia do Rio de Janeiro, no início do século XX, já uma malha viária, uma rede elétrica, tem uma rede de esgoto que não está visível, tem outras redes já funcionando nesse espaço. A cidade, por sua vez, é uma rede. Ela é uma rede de informação. Tudo circula pela cidade. A cidade, por sua vez, ela é colocada no mapa aqui. Esse é um mapa de bondes do Rio de Janeiro, em 1905. Você vê que já tem o pensamento sobre a cidade, com as zonas, os círculos concêntricos representando distâncias das linhas de bonde. Já tem a malha de bondes estampada no mapa como uma representação. Então tem um pensamento do espaço urbano abstratamente como uma malha, e essa malha é constituída por malhas de outras espécies físicas. A partir do século XIX, basicamente a partir do início do transporte ferroviário,